quando chegava casos no meu consultório de alguém com toque ou alguém com autismo, tecnicamente, eu tinha um tipo de comportamento. Só que na pandemia, o meu filho mais velho desenvolveu um toque fortíssimo e a gente descobriu que ele é autista, grau 1. Certo? Então ele tem toque, ele tem TDAH e ele é autista suporte grau 1. O meu mais novo, ele tem TDAH e ele é superdotado também. O mais velho também é superdotado, os dois são superdotados. Certo. Então, e assim, quando ele teve a crise do toque e a gente não conseguia acertar a medicação, ele não conseguia comer, ele tinha nojo, ele lavava a mão 30, 40, 50 vezes, ele cuspia, ele sentia nojo de mim, eu não conseguia abraçar meu filho, e eu sempre fui muito grudado com meu filho. Nossa, eu chorava desesperadamente porque eu não conseguia, ele tinha nojo de mim, ele tinha nojo de todo mundo. Meu filho chegou a pesar 19 quilos, Nossa. Era pele e osso. Então, assim, cara, eu chorava de desespero de ver ele chorando dentro da cabeça dele e eu não poder fazer nada. Entende? Então hoje ele tá medicado, ele tá super bem, ele faz acompanhamento com o psiquiatra, ele faz as terapias, ele faz o ABA, ele faz bastante esporte. Então hoje ele tem uma vida funcional, mas mesmo assim ele tem dificuldade social, ele se sente excluído na escola, por vários motivos. Beleza. Hoje, quando eu atendo um pai que tem um filho autista, que tem um filho que tem toque, você entende que a minha compreensão é diferente porque do sentimento dor sua. Expandida. Mas e antes disso, como que era o seu... Antes era técnico. Certo. Eu imaginava. Você não estava no mesmo lugar de dor, então não era uma algo... Exato, era diferente. Era algo mais supérfluo. Hoje é mais interno. É mais interno. Você entende o que o cara tá passando. Exatamente. Hoje eu consigo sentir de verdade a dor do cara, que em grego chamaria de empatia. O pathos do grego significa sentir, e o prefixo en significa dentro. Sentir como se estivesse dentro da pessoa, não é imaginar, identificar. Então, por exemplo... Às vezes eu tenho algumas brigas com a minha mulher, porque minha mulher é muito mão de vaca, ela fala que ela é pé no chão. Né? A desculpa de todo mão de vaca falar que é pé no chão. Eu sou pé no chão. Né? Tem gente que assim, não sou muito centrada. É a desculpa de todo mundo. Mas assim, a minha mulher veio de uma família humilde, assim, classe média. Meu sogro tinha uma farmácia, nunca foram pobres, mas nunca tiveram dinheiro. Então sempre foi tudo muito esforçado. Meu sogro muito controlado com o dinheiro, sabe? Ela ajudou a pagar metade do carro dela, quando ela fez 8 anos, ela ajudou a pagar a faculdade. Então sempre foi tudo muito, muito esforçado, muito contadinho, muito justinho e tal. Mas nunca passaram necessidade. Então, por exemplo, eu quando era novo, eu perdi as contas de quantas vezes a gente foi despejado. Meus irmãos moravam em Ribeirão Preto com os meus avós, eu morava com os meus pais aqui. Eu passei fome quando era criança. Depois meus irmãos vieram pra cá e meu pai quebrou. Quando eu tinha 13, 14 anos, a gente foi pra Santos, a gente também passou fome de novo. Depois, quando eu vim pra São Paulo sozinho, eu passei fome de novo, adulto, entende? Então, assim, cara, às vezes eu vejo um cara eu fico imaginando, eu adulto passei fome e foi muito difícil, sabe? Imagina hoje eu com 2 filhos, se eu passasse por isso. E aí eu lembro dos meus pais, eu já vi minha mãe dividir um pão pra mim e pros meus 3 irmãos e sentar no chão e chorar porque não tinha o que comer. Você se coloca no lugar do seu pai, do pai. Hoje eu entendo. Experienciando isso, né? Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Então tem coisas na vida, eu costumo falar assim, tem 3 coisas na vida que você só vai entender o dia que você tiver filho. E vocês que são pais, vocês vão entender. Tem 3 coisas que não tem jeito de você entender de verdade antes de você ter filho. Você pode imaginar como é. Imaginar, você pode imaginar. Mas você nunca vai entender de verdade. Então, primeiro, você só vai entender o que é amor de verdade quando você tiver um filho. Você acha que você ama sua mãe, você acha que você ama sua mulher, você acha que você ama seu pai, você acha... O dia que você tiver um filho, você sabe que é isso. O dia que sai da tua mulher que você pega... E é isso que a gente é pai. Verdade. Isso que nós somos 3 homens. O meu pai sempre falou uma coisa assim pra gente: nós que somos homens nunca vamos entender o que é amor de mãe. Isso é verdade. De forma alguma. Nunca vamos entender. Por mais que a gente ame, eu morreria pelos meus filhos. Mas tuas filhas são um pedaço da tua mulher. É sangue dela que corre nas veias dela. É órgão que foi formado dentro dela. Então a gente que é homem nunca vai entender o que é amor de mãe. Por mais que a gente ame os nossos filhos. Então eu falo assim, você só vai entender o que é amor de verdade o dia que você tiver um filho. Isso é uma coisa assim que é bizarra.
Outra coisa que você vai entender, você vai aprender a dar valor pros seus pais. Sim. Muita coisa. Às vezes você fala, não, eu dou valor aos meus pais. Eu sempre dei muito valor. Eu via meus pais, eu via todo o esforço dos meus pais. Mas tem coisas hoje que eu só entendo porque você é pai. Porque eu sou pai. Que eu falo assim, caraca, imagina se eu tivesse passando... Eu já dava valor antes, mas imagina eu passando por isso com os meus filhos. É outro nível de compreensão, sabe? E a terceira coisa que você só vai aprender quando você tiver filho é pagar a língua. Porque quando você é solteiro, você fala, se fosse meu filho. Você vê os outros, criança causando, você fala, porque comigo... Pegava no pescocinho. O dia que for o meu... E aí você aprende, Você vai aprender a engolir sapo. Você vai aprender que um dia você vai ter teto de vidro também. É verdade. Entendeu? Então, assim, são coisas, é o que Freud falava, o analista só vai analisando até onde ele mesmo foi. Então tem coisas que a gente pode tentar entender. É que o analista, assim, é que nem você estava dando o exemplo. Uma coisa é você ter passado pela situação para você de fato entender e passar um diagnóstico daquilo que ele tá passando. Agora, é que nem você teorizar certas coisas. Por exemplo, comer uma maçã. Eu não posso falar pra você o gosto de uma maçã sem você comer ela. Exato. Você tá teorizando, você não sabe o gosto. Isso. E o analista é a mesma coisa. Se você não passar uma por faca isso... de 2 gumes. Isso. Por quê? Porque a minha experiência não necessariamente é igual à sua. Sim. Entende? Então, por exemplo, quando eu saí da igreja, eu e meus irmãos, os meus pais renegaram a gente. Literalmente. Tipo assim, a gente tá pagando aqui até sem ser maior de idade porque é obrigação nossa, mas assim, a gente não é obrigado a receber vocês, não é obrigado a ter contato com vocês, não é obrigado a tal, porque... Renegaram mesmo. Renegaram a gente. Tá. Tanto que a minha irmã até hoje, ela fala, meu exemplo de homem, meu exemplo de homem é meu irmão mais velho, né? E ela ama meu pai, se dá super bem com meu pai hoje e tal, mas ela fala, tanto que na formatura da minha irmã ninguém foi só eu. Caramba. Foi só eu. Seu pai é de qual religião? Meu pai é Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Na colação de grau dela foi só eu. Na festa de formatura foi eu e minha esposa. Ninguém mais foi. Ela tinha brigado com a minha irmã, meus irmãos ficaram meio que do lado da minha mãe. Ela tinha brigado com a minha mãe. Tal. Na festa de formatura dela foi eu e minha esposa. Estavam todos os pais, os avós lá tal, e nela tava eu e minha mulher só. E o pensamento deles até hoje é o mesmo? Nesse sentido, então, assim? Depois, fundamentalista? Muito. Mas depois que a minha mãe morreu, meu pai mudou bastante. Deu. Porque ele percebeu que no final das contas, quem tava lá no leito de morte da minha mãe era eu. Cadê o pessoal da igreja? Entendeu? E no final do jogo ele percebeu que o rei e o peão vai pra mesma caixa. Ele se aproximou muito da gente, assim. O meu pai, ele é meio isolado, assim. Isso é dele, da vida dele, das condições. Hoje, muitos anos eu tive muita mágoa dos meus pais, assim, sabe? Muita mágoa mesmo. Hoje eu entendo que pelo histórico de vida, de tudo que eles passaram, eles deram pra gente muito mais do que eles poderiam, do que você imaginaria que eles poderiam ter dado, sabe? Então hoje, pra mim, é muito mais tranquilo. E eu aprendi uma coisa a duras penas, que é o seguinte... e eu falo isso hoje para os meus pacientes. Inclusive eu quero mandar fazer um quadro. Meu escritório tem muitos quadros assim, né? Eu gosto muito de quadro e eu fiz a decoração toda com quadros e tal. E esse é um quadro que eu quero mandar fazer, que é assim, rancor e mágoa, que para mim são sinônimos, né? É um veneno que você toma esperando que o outro morra. Exato. Né? Então quando você fica com mágoa, com rancor, tal, você fica mal, né? E às vezes o outro tá nem aí, às vezes o outro nem sabe. E se sabe, às vezes tá cagando e andando pra você. Verdade. E você fica se corroendo por dentro. É um tal. sentimento que só faz mal pra você. E assim, o dia que eu entendi que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam na condição que eles tinham, dentro das crenças deles. Isso é libertador, quando você chega nesse conceito. É libertador. É libertador. É igual quando eu me descobri ateu. Pra mim foi libertador. Tem muita gente que fica... A gente fala assim, mas você não acredita em nada, não é possível... Tem que ter alguma coisa pra pessoa. O fato de imaginar que não tem nada depois dessa vida é desesperador. Pra mim é libertador.
E você chegou como nesse conceito? De que Deus não existe ou que não tem nada já vamos acima de nós? Né? Na verdade, é engraçado porque o meu livro eu defendo Deus, tá? Eu não falo sobre ateísmo no meu livro. É muito engraçado. É igual o Capital de Marx, né? Ele defende muito o capitalismo. Porque saiu de um regime feudal. Né? As pessoas nunca leram o Capital, nunca leram o Manifesto Comunista e ficam demonizando Marx, entende? Então, às vezes, a pessoa vem falar mal da Bíblia pra mim, eu falo assim, já leu a Bíblia? Tem que ter. Não, então cala a boca. Você não acredita, eu falei, mas eu já li 6 vezes, de capa a capa, sem falar que eu estudo há 38 anos. Entende? Estudo há 38 anos. Fora, né, as leituras diretas que eu fiz, eu estudo a Bíblia. Então, assim, eu posso falar, porque eu tenho conhecimento de causa. Mas no mundo de hoje, professor, é pior, sabe por quê? Hoje o cara dá um Google num artigo de 3 linhas e ele acha que ele é PhD naquele assunto. Basta ver os cortes. É igual o comunismo. Você citou bem. Capital de Marx defende capitalismo. Aí o cara lê um negocinho assim, não, porque esse é um comunista safado, ele só quer dividir as coisas, quer dividir o Estado, que não sabe de nada. E as pessoas, o que acontece hoje, mas aí é por causa um livro dessa grossura e o cara não entende nada. Da manipulação da massa. E difícil de ler, porque a gente está falando aí de um alemão do século XVIII, né? Então, tipo assim, a gente está falando o auge, Marx viveu no auge da segunda revolução industrial e aí as pessoas cometem o que a gente chama de anacronismo. Né? Elas pegam um conceito de uma época totalmente diferente e quer replicar nos dias atuais. Então você pega, tá falando mal do empresário. Porra, um empresário da Revolução Industrial, eu sou empresário, eu tenho 200 funcionários, mas o empresário da Revolução Industrial do século XVIII... Era um feitor. O cara era pior que o mestre de escravos, porque era o seguinte, o dono de escravo ainda, ele era obrigado a dar comida, ele era obrigado a dar moradia, ele era obrigado a dar lugar para o cara dormir, né? O dono do capital, o dono da indústria, não. O salário de uma mulher e de uma criança era 1/3 de um homem adulto. Então eles contratavam muita mulher, muita criança, contratavam homem adulto também, com 0 direito trabalhista. Então você trabalhava, a média era 16 horas por dia de trabalho. Isso é o que Marx via, né? É que ele via. E aí você machucava suas costas trabalhando, o cara te mandava embora, e sabe o que você tinha de direito? Um pé na bunda. Você tinha 0 ajuda do governo, você tinha 0 ajuda de não sei o quê, 0 auxílio, 0 não sei o quê, você não recebia rescisão, não recebia porra nenhuma, você passava fome, entende? E ele contratava 3 crianças para fazer o mesmo trabalho que você fazia, ou 3 mulheres, entende? Então Marx falava assim, não é possível, como que 2, 3 caras, dono de uma empresa, oprime 30, 40 mil funcionários? Então, ele tentava criar uma visão de mundo. Marx era um vagabundo, vivia às custas do outro lá. Cara, pra falar a verdade, eu nem gosto de Marx, eu acho realmente muita coisa errada em Marx, mas assim, você falar que ele não foi um revolucionário e que ele não foi um personagem importante na história da humanidade, você é um completo imbecil. Você pode ser o cara mais de direita que for, e eu não sou de esquerda. Não sou de esquerda, também não sou de direita, tá? Também não sou porra nenhuma, porque eu não acredito em política. Pra mim, política é tudo a mesma farinha do mesmo saco. Ateu politicamente. Eu sou ateu politicamente também. Gostei desse termo. Exato. Boa, muito obrigado. Eu vou incorporar no meu. Sou ateu político.